Olá, querido ouvinte, você que nos acompanha aqui no YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos hoje para o episódio número 5 da série Pai Nosso. Tá? O episódio de hoje é baseado no versículo 11. Episódio anterior, comentamos do versículo 10 e hoje o versículo 11, episódio 5 da série O Pai Nosso. Vejamos. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, veja, essa é a parte da oração que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos, e ele está dizendo, cuidando que os seus discípulos realmente possam pedir o que é necessário para a sua vida ao Deus da sua vida, né? E nós devemos ter esta liberdade de comunicar a Deus as nossas necessidades. É interessante que ele fala: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Veja que o pedido é diretamente a quem realmente pode dar o pão, né? De que adianta pedirmos a quem não pode nos atender? E aqui ele nos orienta a pedirmos ao Senhor, que cuida de nós, que conhece as nossas vidas, que convive conosco, a expormos as nossas necessidades. É interessante que essa necessidade é a necessidade do dia, a necessidade diária. Ele diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, o que precisamos hoje para viver. Então aqui, neste momento, ele fala para nós colocarmos as nossas necessidades diante daquele que pode suprir as nossas necessidades, que pode prover, o Jeová Jireh, que pode cuidar e prover o que nós precisamos. E é interessante também que peçamos o que precisamos para hoje. Né? Não é, Senhor, nos dá o que eu preciso para a semana toda. Né? Assim como o povo de Israel, quando tinha o maná, que começou inicialmente a querer guardar o pão para o dia seguinte, e o maná se estragava, ficava mal cheiroso, porque o Senhor quer caminhar conosco todos os dias, porque o Senhor quer cuidar de nós diariamente. O Senhor não é aquele que vem e nos entrega o sustento ali por uma semana, por 15 dias, e diz: olha, vivam, daqui a 15 dias eu volto para ver como vocês estão. Não, o Senhor quer viver conosco o nosso dia a dia. O Senhor quer viver conosco no presente. E também entendo que esse texto nos lembra que a nossa preocupação deve ser com o dia de hoje. Quantas vezes nós vivemos ansiosos pelo dia de amanhã e não vivemos nem bem o dia de hoje? Quantas vezes as nossas preocupações são tão elevadas com o amanhã, com o que pode vir a acontecer, e sabia que muitas vezes, ou a maioria dos nossos medos e anseios nunca vão acontecer? Quando a gente tem medo, medo que aconteça isso, medo que aconteça aquilo, medo que falte, medo que eu passe necessidade. Provavelmente a maioria dos nossos medos não vão nem acontecer. E às vezes vivemos ansiosos por causa desses medos. E aqui a palavra de Deus nos alerta: olha, que você se preocupe com o dia de hoje. E ele orienta os discípulos a pedir, e orienta a nós a pedirmos o sustento para hoje. Dá-nos o pão que nós precisamos hoje. E amanhã o Senhor vai nos dar o pão também. Amanhã o Senhor vai cuidar do nosso amanhã. Mas o viver hoje, o presente é importante. Assim em todos os âmbitos da nossa vida. Quantas vezes perdemos tanto tempo nos preparando para o amanhã sem saber se ele existirá? Vivamos o hoje. Aproveitemos o nosso tempo com Deus hoje. Aproveitemos o nosso tempo com nossa família hoje. O amanhã a Deus pertence, né? E no outro texto ele cita que cada dia tem o seu mal. Então, viva as suas preocupações de hoje e confie, entregue ao Senhor as suas necessidades. E Ele vai cuidar de nos prover, de nos abençoar, de nos entregar o que nós precisamos.
Então lembre-se, é pedir a quem realmente pode atender, né? Não adianta nós pedirmos a quem não pode atender às nossas necessidades. E é claro que esse versículo, quando fala do pão, ele está dizendo sobre as nossas necessidades, não só o pão, mas as necessidades que nós temos diariamente. Senhor, dá-nos aqui o pão significa o necessário, o sustento necessário para viver este dia. E nós vamos colocar esse pedido, essa necessidade ao Senhor do dia de hoje. Então, pedir a quem realmente pode prover as nossas necessidades, né? Que pode suprir as nossas necessidades. Então, pedir ao Senhor e a nossa preocupação, que seja apenas com o dia de hoje, com o tempo presente, que saibamos viver o tempo presente. Às vezes as pessoas vivem ou preocupado com o que passou, que não volta mais, né? Ou com o futuro que ainda não aconteceu. Que nós possamos nos preocupar e vivenciar o que o Senhor tem para nós hoje e entregar as nossas preocupações e aquilo que nos falta e aquilo que temos necessidade para hoje. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque podemos ter essa conversa, podemos relembrar aqui que temos que pedir a quem realmente pode nos atender, que é o Senhor, e também que as nossas preocupações não devem exceder o nosso dia, porque o futuro a ti pertence. E nós pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão nos acompanhando, a todos que estão ouvindo esta devocional, ou seja, ó Deus, pela internet, ou seja, diretamente no YouTube, que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas que têm nos acompanhado, esses irmãos que têm ouvido os nossos devocionais. Cuida e supra a necessidade de cada um, nós te pedimos. É em nome do Senhor que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.